Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre faculdade, o que eu acho sobre, né, se existe algum curso de faculdade que realmente vale a pena. Atualmente eu tenho 22 anos e eu não me formei, né? Cara, eu mal terminei o ensino médio, lá pelo segundo, terceiro ano do ensino médio, quando bateu a pandemia ali, eu meio que parei de me dedicar para as aulas, porque era tudo EAD, né? Então tava todo mundo se adaptando ainda e as aulas não estavam muito boas, teve muito conteúdo atrasado do ensino médio, muito conteúdo que eu nem cheguei a estudar por causa da pandemia, né? Na pandemia ali, acho que nem os professores estavam sabendo dar aula direito. Então, nessa época ali, eu não aprendi muita coisa. No segundo e terceiro ano do ensino médio, eu não aprendi muita coisa. E acabou que eu não consegui prestar, né, um bom Enem, tirar uma boa nota e passar numa boa faculdade. Naquela época ali, lá pelo primeiro ano do ensino médio, eu fazia Senai, eu fazia eletromecânica no Senai, então eu queria seguir um pouco a carreira de engenharia. Mas acabou que eu não estudei o suficiente no ensino médio e não consegui passar em nenhuma faculdade boa de engenharia, né? Nenhuma faculdade pública boa. Então ali, né, eu terminei o ensino médio bem quando eu completei 18 anos, então no terceiro ano do ensino médio eu tinha 17, daí eu terminei o ensino médio e o meu primeiro ano fora da escola eu tinha 18 anos. Nesse ano aí eu não fiz nada além de tentar ganhar dinheiro de maneiras alternativas, né? Eu tentei algumas outras coisas antes de tentar me dedicar mais para edição de vídeo, né? Porque por volta dessa época eu já trabalhava para alguns clientes, só que aqui do Brasil, e nesse ano ali, né, que eu tinha 18 anos, lá pra metade desse ano, eu comecei a me dedicar para YouTubers gringos, né? Então comecei a tentar correr atrás de trabalhos que pagassem em dólar. Daí eu nem pensei muito em faculdade nesse tempo aí, né? E eu foquei bem e acabou que eu terminei o ano ali, né, com pouco antes de eu fazer 19 anos, eu já tava tirando uns 10 mil, uns 15 mil por mês editando vídeos, mas de maneira bem instável, né? Ainda não era nada estável como foi nos últimos anos. Daí, o que eu decidi, né? Quando eu fiz 19 anos, eu tinha juntado uma reserva de emergência, tinha juntado, se eu não me engano, 36 mil reais, né? Desse ano aí que eu trabalhei editando para gringos. A maior parte desse valor eu juntei nos últimos meses do ano mesmo, né? Por volta ali de setembro, novembro e dezembro. Foi quando eu juntei a maior parte desse valor aí dos 36 mil. Daí, com esses 36 mil, quando eu fiz 19 anos, eu decidi que eu ia me mudar para São Paulo para fazer uma faculdade de audiovisual. Eu ia fazer uma faculdade que era em Santo Amaro, se eu não me engano, o Senac. Eu tava em dúvida entre fazer o Senac ou a FIAP, né? Os dois tinham um curso ali que envolviam audiovisual. Eu acabei passando tanto no Senac quanto na FIAP e tava tudo certo ali para eu começar os estudos, né? Como eu já tava gerando uma renda com o meu trabalho, o meu plano era trabalhar meio período ali para conseguir me sustentar em São Paulo, né? Então eu ia pagar minha faculdade, ia pagar meu aluguel, ia pagar todos os meus custos de vida ali para estudar em São Paulo, trabalhando meio período, né, editando para gringos, e o outro período eu ia me dedicar para a faculdade de audiovisual em si. Aconteceu que quando eu me mudei para São Paulo, eu perdi algum dos clientes que eu tinha, que me geravam essa renda ali de 10 mil reais por mês. Então a minha renda voltou para 2.300 com alguns outros clientes de backup que eu tinha. Logo que eu mudei, eu percebi, caramba, se eu não me dedicar um pouquinho mais aqui, eu não vou conseguir me sustentar nessa cidade, porque eu já tava com os custos do meu apartamento, eu tinha todos os gastos ali já, né? Inclusive a mensalidade da escola, da faculdade, né? Então eu decidi que tá, eu vou me dedicar mais alguns meses aqui apenas para edição, para conseguir uma estabilidade, e daí eu volto a tentar fazer o curso, né? Eu tranquei o curso e fiquei por alguns meses ali apenas me dedicando à edição para conseguir subir a minha renda, pelo menos para uns 5 mil reais para eu conseguir me manter. E só que daí eu foquei tanto nisso e consegui clientes tão bons que a minha renda saltou rápido ali para 15 mil. Né? Depois de alguns meses eu já estava ganhando 20 mil por mês. E daí chegou um ponto onde eu tinha duas opções, né? Ou eu continuava ganhando os 20 mil por mês, né? E não fazia faculdade, ou eu diminuía minha renda ali pela metade, né? Pra eu conseguir trabalhar só meio período, então eu ia ganhar 10 mil e eu iria fazer faculdade. E eu decidi apenas continuar ganhando os 20 mil ali e quem sabe tentar chegar em 30 mil, né? Então eu já tinha mudado para São Paulo, eu já estava ingressado na faculdade, só faltava eu ir para as aulas, só que daí eu vi a oportunidade de que eu poderia ganhar mais dinheiro realmente só editando vídeos e comecei a editar vídeos em tempo integral, ao invés de dedicar meio período ali para a faculdade. Foi basicamente isso que eu fiz. E o porquê que eu não continuei, né, na faculdade de audiovisual? Foi pelo simples motivo de que eu não vi um grande impacto de um diploma nas vezes que eu ia aplicar para trabalhos. Então eu aplicava para trabalhos para YouTubers ou até para empresas e eles não me pediam esse tipo de formação, eles não me pediam uma graduação. A única coisa que queriam era ver o meu portfólio e para quem eu já trabalhei. Era basicamente isso que eu precisava para conseguir clientes. Eu não precisava de uma rede social com muitos seguidores, eu não precisava de um diploma, eu não precisava de nada disso. Eu precisava de experiência e de um portfólio. Eu
eu acabei desistindo da ideia de fazer uma faculdade do nicho que eu trabalhava, né? De edição de vídeos ou de audiovisual. Eu percebi que no mercado, pelo menos no mercado gringo, isso não impactava em nada nas aplicações que eu fazia. Isso não era um requisito. Então foi assim, né? Eu segui mais alguns meses ali em São Paulo, segui conseguindo mais clientes, aumentando a minha renda, e deixei de lado ali por um tempo a faculdade. Porém, chegou um ponto ali em São Paulo onde eu tava com a rotina muito embaralhada, eu tava dormindo muito mal, eu não me adaptei muito bem à cidade, não me adaptei ao barulho e eu acabei decidindo voltar pra casa, né? Voltar pra minha cidade. Beleza, voltei pra minha cidade, continuei trabalhando pros clientes que eu tinha, né? Continuei mantendo a minha renda ali entre 15 e 20 mil por mês. Chegou num período ali onde eu já tava com a rotina mais adaptada e tava sobrando até que bastante tempo livre pra mim, né? Então eu até conseguiria manter a minha renda de 15 mil, 20 mil reais por mês e fazer uma faculdade, provavelmente ali no período da noite. Porém, como eu já tinha visto que não valia a pena eu fazer uma faculdade do meu nicho, eu pensei, vou fazer uma faculdade de alguma outra coisa. Vou fazer alguma outra faculdade de algum outro nicho, até porque eu não sabia até quando e a edição de vídeos ia me dar dinheiro, né? Até quando que esse emprego meu que eu tinha ia funcionar e até quando que os clientes que eu tinha eu ia conseguir manter. Então eu pensei em fazer uma faculdade da área de programação, já que era uma coisa bem parecida com o que eu fazia, né? Envolvia ficar na frente do computador e eu já tinha o inglês também, então eu pensei, por que não aprender uma outra habilidade ali de programação, né? Vai que eu gosto e vai que eu consigo boas oportunidades também na área de programação, porque eu tinha alguns familiares que trabalhavam com programação e eles ganhavam muito bem. E eu pensei, putz, deve ser uma área interessante, né? Se eu gostar disso, talvez eu consiga me dedicar. Então eu entrei ali numa faculdade de ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui na minha cidade, no período noturno. Eu entrei na faculdade, era uma faculdade privada, então você basicamente nem precisava fazer prova nem nada, era só se você pagasse o valor do curso, você poderia fazer a faculdade, né? Não tinha nem prova para entrar. Não era uma faculdade muito boa, inclusive, né? Porque não tinha nenhum processo seletivo, basicamente qualquer pessoa que pagasse entrava. Daí eu fui lá, né? Era uma parcela bem menor do que a faculdade que eu ia fazer em São Paulo, né? Se eu não me engano, eu acho que eram uns 500 reais e eu já ganhava uns 10, 15 mil, então não era problema pra mim pagar 500 reais num curso de faculdade por mês. Entrei no curso de faculdade, né? E logo nas primeiras aulas eu entrei no meio, né, do curso, então o curso tinha se iniciado ali no começo do ano, eu entrei depois de uns 6, 7 meses do curso já ter iniciado, e eu entrei e parecia que a gente tava nas primeiras aulas ainda. E eu comecei a aprender coisas ali na faculdade que, cara, parecia matéria de ensino médio. Comecei a aprender matemática, sabe, a matemática que a gente aprende no ensino médio, comecei a aprender equação de segundo grau e esse tipo de coisa, né? Em português também eu comecei a aprender aquelas matérias clássicas de português que a gente aprende no ensino médio. E nas aulas de programação mesmo, eram umas aulas muito defasadas. Então a gente usava um software ali, que era meio que de aprendizado, mas era um software que era usado, sei lá, cara, em 2005, 2010, era muito antigo. A gente usava, assim, o Visual Studio, né? Mas a maior parte das aulas era num software bem ultrapassado, que era em português. Né? Então os códigos eram escritos ali em português. E a gente ficou muito tempo aprendendo coisas extremamente básicas de programação. Foi, eu acho que umas 5 aulas dessa matéria de programação que, cara, eu poderia ter aprendido tudo aquilo ali, sinceramente, num tutorial do YouTube de 30 minutos, entendeu? Então a gente tá aprendendo coisas extremamente básicas, porque eu sinto que o curso era para pessoas que às vezes não tinham nem experiência de mexer num computador. Ele começava do extremo básico, sabe? De como mexer no computador. Eu não sei se ao decorrer do curso, era um curso de 2 anos e meio, né? Eu não sei se depois de 1 ano, assim, as coisas iriam ficar um pouquinho mais avançadas, mas eram coisas muito simples que eu, sinceramente, não precisava pagar 500 reais por mês para aprender aquelas coisas. Eu poderia aprender na internet de graça. Uma das outras motivações pelas quais eu comecei a fazer faculdade, mesmo já ganhando 15 mil reais por mês, era porque eu me sentia muito sozinho no meu trabalho de editor, né? O meu trabalho, ele se resumia a simplesmente ficar na frente do computador, olhando o meu programa de edição e eu mal conversava com uma pessoa, né? Eu não precisava conversar com ninguém para trabalhar. Então editor de vídeos, né? É um trabalho bem isolado. Você basicamente fica na sua ilha de edição e é isso o seu trabalho, né? Você não precisa interagir com ninguém. É um trabalho bem antissocial. Então eu entrei na faculdade para conseguir conhecer gente nova, né? Quem sabe dar alguns rolês, falar com algumas pessoas. Inclusive a faculdade que eu entrei tinha bastante gente que eu já conhecia, então foi legal para rever alguns rostos antigos. Mas logo ali lá pelo segundo mês de faculdade, eu já
já tinha perdido bastante o interesse de estar ali. Porque, como qualquer pessoa entrava, era só você pagar que você fazia o curso, tinha bastante gente na sala ali que não estava nem um pouco afim de ver as aulas, né? Então, às vezes, tinha gente que marcava presença e ia embora, né? Era muita conversa ali durante a aula, as matérias das aulas eram muito básicas e o curso já estava na metade, né, do primeiro ano. E parecia que o curso tinha acabado de começar. Eu não senti que eu entrei no meio ali, entendeu? Parecia que eu tinha entrado realmente no começo, mas o curso já tinha passado 6 meses. E logo no segundo mês ali eu já vi, caramba, não é pra mim isso aqui. E eu também não gostei muito de programar. Em algumas aulas lá, cheguei a programar algumas coisinhas, né? Tinha algumas provas também, né? Que você tinha que programar algumas coisas. E eu não gostei. Realmente não me interessei por programação, né? Talvez porque não é um trabalho criativo, né? Eu gosto muito mais de criar coisas, eu gosto muito mais de vídeos do que telas e códigos, entendeu? Então, eu preferi trancar o curso e continuar só me dedicando para edição de vídeos. E desde então eu não inventei em fazer mais nenhuma faculdade e foquei só em sempre ganhar mais e mais. E nos últimos anos deu muito certo, né? Então, eu não vi mais muito sentido em fazer alguma faculdade. E eu também não encontrei nenhuma faculdade relevante que fosse de fato me ajudar no meu trabalho. Até porque, se eu fosse fazer uma faculdade de audiovisual, eu ia aprender sobre câmeras, sobre esse tipo de coisa. Talvez me ajudasse agora que eu tô criando vídeos pro YouTube. Então eu mexo mais com essa parte cinematográfica de câmeras, áudio e iluminação. Então agora, nesse momento, talvez fosse útil. Mas, pra época que eu só editava vídeos, eu basicamente não ia usar a maioria das coisas que eu ia aprender na faculdade. E eu provavelmente não iria desistir do meu emprego que eu já tinha, que eu ganhava muito bem, para ir ganhar, sei lá, 1.000, 2.000 reais num estágio, para de fato entrar na área ali de cinema e audiovisual. Então, eu acabei desistindo da ideia de faculdade, muito porque não existe uma faculdade para edição de vídeos, né? Se existisse uma faculdade onde eu fosse aprender apenas edição de vídeo, fosse focado em edição de vídeo, talvez eu fizesse. Talvez até exista faculdades assim, porém aqui por perto, né, da onde eu moro, eu não achei nenhuma. E eu também não quero me mudar para outro estado ou muito longe aqui, né, no estado de São Paulo, para poder fazer uma faculdade. Então eu acabei desistindo da ideia de faculdade. Mas eu não sou contra a faculdade. Eu acho que, dependendo da sua profissão, se faz sentido, é muito interessante você ter uma faculdade. Ou às vezes, se você não quer seguir uma carreira numa profissão mais tradicional, existem também boas faculdades para você ser empreendedor, né? Para você aprender a gerir uma empresa, né? Hoje em dia, como eu tenho mais de uma empresa, né? Eu tenho a minha empresa de edição, eu tenho a minha empresa que é do meu canal aqui do YouTube e eu tenho outra empresa também para os meus infoprodutos. Então eu tenho que gerir, né, o caixa ali de 3 empresas. E é uma coisa que eu tô aprendendo na prática agora, né? A investir o meu dinheiro nas coisas certas, a controlar o quanto dinheiro tá entrando, quanto dinheiro tá saindo. E é uma coisa que eu nunca aprendi em lugar nenhum, né? Se eu tivesse uma formação que me ensinasse a mexer mais nisso, talvez me ajudasse, né? Sendo empreendedor hoje em dia. Talvez uma faculdade mais focada para empreendedorismo me ajudasse. Existem outras áreas também que a faculdade faz muito sentido. Psiquiatria, psicologia, essas áreas, cara, eu conheço psicólogos que ganham muito bem, tá? Na faixa ali de 6 dígitos por mês, com psicologia. Psiquiatras também que ganham 6 dígitos por mês com psicologia, com psiquiatria. Engenheiros que ganham muito bem, né? 20, 30, 40 mil reais por mês, sendo engenheiros, né, com um diploma de engenharia. Então, eu acho que depende muito do nicho. Advogados, cara, advogados que se formaram em direito e ganham muito bem, também ali na faixa dos 6 dígitos por mês. Então, fazer faculdade não quer dizer que você vai ganhar pouco, que você vai se formar engenheiro e trabalhar de Uber. Cara, tem engenheiros que se formaram e ganham muito bem, porém eles são a minoria. Igual existem milhares de editores no mercado e a maioria ganha muito mal. Não é 100% das pessoas que se dedicaram para alguma área que vão ganhar muito bem. Tem psicólogos que ganham, sei lá, cara, 2, 3 mil reais por mês e tem psicólogos que ganham 100, 200 mil reais por mês. É muito mais sobre você do que sobre a área que você escolheu. Do mesmo jeito que eu poderia ter escolhido edição de vídeos e não ter ganhado tão bem quanto eu ganhei, eu poderia ter escolhido psicologia e hoje eu poderia ser um psicólogo muito bom e tá ganhando muito dinheiro, talvez até mais do que eu ganhei com edição. Porém, existem áreas onde a faculdade realmente não faz muito sentido. Para editores de vídeo, a faculdade não faz tanto sentido. Agora, para programadores, existem vagas na gringa, né, que você precisa realmente de uma formação. Eu tenho um amigo programador que a maioria das vagas que ele
aplica para gringa, exigem uma formação. Ou se você quer trabalhar para outro país e morar nesse outro país, a maioria das vagas assim, elas exigem que você tenha uma formação. Com edição de vídeos, não é muito assim. Até porque o mercado de edição de vídeos é bem amador se comparado com o mercado de dev. Dependendo da área que você for seguir, faz sentido sim você fazer uma faculdade. Para edição de vídeos, eu vou dizer para vocês que não vale muito a pena, a não ser que você queira seguir uma carreira de cinema aqui nacional. Porém, cara, cinema no Brasil é só pra quem é elite, tá? Eu via o preço das faculdades de cinema, Belas Artes, eu acho que FAAP. Cara, é muito caro. A mensalidade é muito, muito cara. É coisa de elite mesmo. Até pra eu que ganhava muito bem, era um custo bem caro, entendeu? Eu não ia pagar 2, 3 mil reais de mensalidade numa faculdade. Então o cinema é uma coisa bem elitizada no Brasil, né? Então pra mim não fez muito sentido seguir nessa área. Até porque eu não vejo muitas oportunidades na área de cinema. Não sei. Posso estar errado. Pode ser que alguém trabalhe com cinema aqui que esteja assistindo meu canal e ganhe muito bem. Mas eu nunca conheci ninguém. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com edição ou até com audiovisual, elas prestam serviços para o exterior ou trabalham para pessoas do marketing digital, que fazem lançamentos e essas coisas, né? Por exemplo, o editor do... Esqueci o nome. Mas é um cara que fez um lançamento aí. Acho que é Daniel Penin, alguma coisa assim, né? O editor dele ganhava muito bem, entendeu? Mas o Daniel Penin fazia milhões. Então, era meio que proporcional, né? Mas a maioria das vagas de editor aqui no Brasil, elas pagam uma mixaria, na maior parte das vezes. Só que, do mesmo jeito que aqui no Brasil um editor ganha 2 a 3 mil reais, na gringa o editor ganha 2 a 3 mil dólares. E 3 mil dólares já é coisa pra caramba. Mas eu não sou contra a faculdade, não. Inclusive, eu gostaria de fazer uma faculdade no futuro, né? Quando eu parar um pouquinho com esse negócio de edição, eu não sei até quando que eu vou me dedicar pra edição de vídeos, ou até aqui pro meu canal no YouTube, mas caso eu chegue lá nos meus 30, 40 anos e eu queira fazer alguma coisa diferente, eu pretendo sim fazer uma faculdade de, sei lá, psicologia ou de direito. Eu acho que essas duas são as que mais me interessam. Não pra seguir a carreira, né? Não me vejo sendo advogado e nem sendo psicólogo, mas eu gosto do que provavelmente eu iria aprender nessas faculdades, né? Eu acho legal o que eu poderia aprender numa faculdade de psicologia, o que eu poderia aprender numa faculdade de direito, né? Tanto aprendendo sobre meus próprios direitos, como a Constituição, acho que essas coisas são importantes, até para quem é empresário, né? Faculdade de psicologia, contabilidade, direito, é muito interessante para um empresário fazer, né? Um empresário que fez uma faculdade de direito, ele tem muita mais noção ali de como gerir o próprio negócio, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Um empresário que fez uma faculdade de contabilidade, ele já sabe otimizar melhor os impostos ali da empresa. Um empresário que fez psicologia, ele com certeza vai poder usar muita coisa que ele aprendeu na faculdade de psicologia para ajudar ele a fazer mais vendas, né? Porque venda é muito psicológico, então dá para aprender bastante coisa. Ou mesmo para gerir e se autoconhecer, né? Eu acho que a faculdade de psicologia, ela traz um autoconhecimento muito grande porque você aprende muito sobre como o cérebro humano funciona, né? Como as relações sociais funcionam e esse tipo de coisa. Então é bem interessante. Eu vou no psicólogo há muitos anos e eu aprendi muito nesses anos que eu fui no psicólogo, tanto sobre mim como sobre as outras pessoas, ou como funciona as emoções, etc, né? Então eu acho bem interessante essas áreas, tanto no sentido de carreira, como no sentido da vida mesmo, né? Pra você saber viver. Mas na área de edição de vídeos eu não acho interessante. E eu não acho que existem faculdades interessantes para quem quer se dedicar apenas para edição de vídeos. A maior parte dos editores que eu conheço são autodidatas, aprenderam a editar ou na prática, baixando o software e apenas editando, até aprender, ou assistindo tutoriais no YouTube para quando eles não entendessem alguma coisa. Agora que está surgindo no mercado alguns cursos mais focados em edição de vídeo, né? Antes a gente tinha só, sei lá, um brainstorm tutoriais. Hoje em dia eu já tenho o meu curso e eu também já vejo outras pessoas também vendendo cursos sobre edição de vídeos. Então é um mercado que está se abrindo agora, né? Não sei se em algum momento vai surgir uma faculdade de fato de edição de vídeos, uma realmente seja aprovada ali pelo MEC e etc. Eu não sei se isso vai existir no futuro, como aconteceu com a programação. E bom, se você quer aprender a editar para gringos, né? Se você quer aprender como eu edito os meus vídeos também, né? No meu curso eu mostro eu editando um vídeo do começo até o final, explicando as ferramentas que eu uso, né? E como que é o processo de editar um vídeo de um canal de 1,2 milhões de inscritos. Você pode clicar no link aqui da descrição
e você vai ser redirecionado para a página do meu curso. E também tem um roadmap, onde eu mostro como que eu consegui os 10 clientes mais importantes da minha vida, partindo do meu primeiro cliente gringo até o meu último cliente gringo, que é o Skids agora, que é o canal que eu trabalho. Então, se você quer saber como que eu consegui o contato desses clientes, e se você também tem interesse em como criar um portfólio, como criar uma boa rede social, como prospectar os clientes, como pagar os seus impostos, como receber o dinheiro do exterior, eu ensino tudo isso nos meus cursos, tá? Então dá uma olhada ali, se te interessa. É um curso que dá para fazer um bom proveito e eu realmente ensino tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos editando para gringos. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.